Conto para vocês que o principal índice da Bolsa Brasileira, o Bovespa, opera entre perdas e ganhos hoje, né? Mas segue resiliente acima dos 150 mil pontos, caminhando para a 10ª sessão consecutiva de ganhos. Sobre a sustentabilidade desse patamar, converso agora com o Enio Scheid, gerente de produtos da B3. Seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui, Enio. Obrigado, Vitor. Prazer estar falando com vocês, discutir um pouco aqui sobre o Ibovespa, esse patamar que ele atingiu. Pois é, né, Enio? Agora, ontem a gente acompanhou essa festa dos 150 mil pontos por parte dos investidores. A gente demorou para chegar nesse patamar e eu queria entender exatamente essa resiliência, dado esse cenário que a gente vem tratando dia após dia, né? De juros bastante elevados, evidentemente também uma série de incertezas que acometem o mundo e evidentemente também empresas listadas na própria Bolsa de Valores. Como é que a gente pode classificar exatamente esse momento do mercado brasileiro? Você usou uma palavra bem importante, é resiliência. Eu vou relembrar aqui que o Ibovespa, ele reflete a performance das empresas listadas na B3, as empresas de maior volume negociado. Logo, a gente tem que celebrar aqui a resiliência das empresas brasileiras que estão listadas aqui no mercado na B3. Isso ilustra aqui um bom desempenho que esse índice teve, né, que o índice teve aproximadamente 26% de valorização durante esse ano. É reflexo dessa consistência das empresas brasileiras, mesmo em cenários adversos, com algumas instabilidades, as empresas vêm desempenhando relativamente muito bem. Eu queria conversar um pouquinho sobre exatamente esse momento, né? Novamente reiterando esse ambiente um pouco conturbado que a gente vive. Com, por exemplo, uma Selic a 15%, Enio, o automático, quando a gente pensa, né, em princípios econômicos, evidentemente envolve algum tipo de impulso nos papéis atrelados à taxa básica de juros, com investidores menos afeitos, muitas vezes, a um nível maior de risco. Novamente, o que explica essa sucessão de bons resultados do nosso índice Bovespa, exatamente levando o índice a patamares que a gente nunca tinha acompanhado antes? Tem alguns fatores aqui que a gente pode pontuar. O primeiro aspecto envolve o mercado internacional, né? A gente tem uma redução da taxa de juros no mercado americano, o que tem uma sinalização ali dos investidores internacionais buscando ativos de maior risco. Então, esse é um primeiro movimento, ou seja, no mercado internacional a renda fixa deixa de ser tão atrativa, você começa a ter uma busca ali por outros ativos. E no mercado local, quando a gente faz uma relação aqui de preço-lucro do próprio Ibovespa, você percebe que ele tá abaixo da média dos últimos anos. Ou seja, quando você compara esse indicador de preço por ação e lucro por ação, esse patamar abaixo da média acaba atraindo alguns tipos de investidores. Lembrando sempre que a diversificação sempre é um ponto importante, que o investidor tem que ficar atento e se posicionar para necessariamente incorporar boas oportunidades e também diversificar risco. Enio, eu queria pensar um pouquinho nesse ambiente regulatório do país, nessas novas regras que inclusive foram apresentadas pelo Ministério da Fazenda, com algum tipo, novas bases, né, regulatórias para o mercado de capitais. Eu queria entender em que lugar o mercado brasileiro, notadamente a B3, o Ibovespa, estão nesse cenário internacional quando a gente fala de regulação e, evidentemente, segurança, eu não queria ficar repetindo palavras, mas resiliência do mercado acionário brasileiro. Queria que você fizesse uma leitura acerca desse ambiente regulatório do nosso mercado acionário. Bom, o ambiente regulatório vem se desenvolvendo muito ao longo dos últimos anos, né? A gente teve uma regulamentação nova para fundos de investimento, a 175, que trouxe várias especificações, principalmente para ETF. Vou falar um pouco mais sobre índices aqui. Os ETFs são fundos de investimento que seguem os índices, então hoje o investidor ele consegue, através de um único fundo, um ETF, comprar, por exemplo, os ativos que estão dentro do Ibovespa. Então ele compra um ETF referenciado no Ibovespa e ele consegue necessariamente estar exposto em todos esses ativos. Mas eu vou lembrar também que os ETFs têm avançado, inclusive também na renda fixa. A B3 lançou nesse começo de ano um índice de debêntures, que ele já tem um ETF, um índice ultra qualidade, né, de debêntures, que são as debêntures aceitas em garantias pela B3, pelo Banco Central, uma característica super específica, e dando para o investidor mais opções para ele poder fazer algum tipo de investimento. Somado a isso, por exemplo, nas últimas semanas a gente lançou um índice de ouro,
que também tem um ETF, fruto de uma base regulatória da CVM, que tem feito um ótimo trabalho para necessariamente desenvolver esse ambiente, né, e esse universo de ETF que ele é tão propício e tão interessante para o investidor final. A gente sabe que a gente conversa muito com a Faria Lima, mas a maior parte dos investidores na B3 não estão na Faria Lima. Eles são os gringos, os famosos gringos. Eu queria entender por que normalmente o nosso mercado ele é mais atrativo para o investidor internacional do que para o investidor brasileiro. Eu queria entender se falta educação financeira, se evidentemente a gente estava falando desse cenário de juros altos, que é praticamente um sintoma eterno na economia brasileira. A gente teve exceções que dá para você contar no dedo. Queria entender exatamente o que falta para que o brasileiro ele se atraia mais pelo mercado de capitais. Ao longo dos últimos anos, a gente vê uma evolução significativa no número de investidores pessoa física na B3, né? A gente está atingindo mais de 5 milhões de investidores, o que é um número bem interessante. A gente tem um potencial enorme, né, quando se olha principalmente o número de declarantes do imposto de renda, né, que está na casa de 35 milhões. Então, a gente vê um potencial enorme e essa a parte de educação ela é chave. Então, Vitor, quando a gente está olhando, por exemplo, a B3 tem toda uma estrutura aqui, tem um site dedicado a um educacional. Então, o investidor que está assistindo a gente, ele pode entrar ali na internet, procurar B3 Educação, ele vai ter um site totalmente simplificado, justamente desde o iniciante, do intermediário, passando até chegando no avançado, justamente para dar essa estrutura, esse arcabouço para o investidor entender que aqui no mercado brasileiro tem muita oportunidade, muita coisa interessante, muito produto que, sem dúvida nenhuma, vai caber no portfólio de cada investidor brasileiro, seja conservador, seja o mais avançado. Então, a B3 se preocupa muito com esse universo e tem investido bastante nos últimos anos. E a gente acredita que mais pessoas físicas vão vir para o mercado de capitais nos próximos anos. A gente tem acompanhado essa consolidação de pelo menos duas concorrentes num futuro próximo, né, por parte da B3, tanto a Bolsa de Derivativos aqui de São Paulo, quanto a Bolsa de Valores lá do Rio de Janeiro. Eu queria entender se a gente tem espaço para essa concorrência, existe espaço para entrada de novos players nesse mercado? Hoje o que a gente está muito preocupado, a B3, é em atender o cliente, em acelerar a performance dos nossos clientes. E aí você citou bem a pessoa física, mas passando pelos investidores institucionais. A gente aqui, e aí falando especificamente de índices, que é a divisão que eu sou responsável atualmente, a gente tem desenvolvido diversas teses de investimento, né, lançado índices de dividendo, por exemplo, Bovespa Smart Dividendo, a gente tem o IDIV, índices de renda fixa, índice do futuro de ouro, que a gente acabou de lançar. Tudo isso justamente para dar um aparato aqui para o investidor poder ter várias teses de investimento. E a B3, como infraestrutura, também tem se preparado, né, com o Fácil agora, lançado para empresas poderem acessar o mercado de capitais. Então, tudo isso é parte de um arcabouço e a B3 está muito preocupada em atender o cliente final. Essa é a nossa grande preocupação. O cliente bem atendido, não tenho dúvida nenhuma que a B3 vai estar sempre na vanguarda aqui na fronteira de inovação do mercado brasileiro. Eu vi que você fugiu um pouco da minha pergunta, mas não tem problema. Enio, pensando nesse cenário conturbado que a gente vive hoje, juros elevados, etc., a gente tem uma ausência de novos IPOs, de empresas com essa vontade de arriscar, de abrir capital. Pelo contrário, vimos algumas companhias realizando OPAs, né, saindo do mercado acionário. Eu queria entender exatamente esse cenário de desafios e também de oportunidades. Por que as empresas estão evitando, mesmo tendo algumas empresas, né, com intenções aí, ou pelo menos mapeando essa possibilidade há muito tempo? Quando é que a gente pode projetar que vai haver uma condição macroeconômica para mais empresas com capacidade, com estrutura, entrarem no mercado de capitais e a gente evitar também, é evidente, esse fechamento de capital por empresas que também têm uma relevância no mercado, né? Vitor, a sinalização, né, até o desempenho dos índices de forma geral, o Ibovespa é o grande estandarte, né, tem uma repercussão grande por conta dos 150 mil pontos, mas a gente vê de uma forma generalizada os nossos índices de renda variável com uma performance muito interessante esse ano. Isso, por si só, acaba ocasionando um certo otimismo em relação a novas empresas abrirem o capital. Obviamente que esse não é um fator isolado, a gente precisa de um ecossistema bem estruturado, né, com um equilíbrio fiscal, uma taxa de juros mais dentro da realidade da economia brasileira, para que as empresas possam maturar e vir para o mercado de capitais. A gente está bem otimista para o próximo ano, para que a gente tenha novos IPOs aqui na B3, e a gente está trabalhando, como eu citei anteriormente, né, o Fácil é uma nova forma das empresas acessarem
a B3 e darem o primeiro passo nesse panorama. E a B3 está preparada para quando vier esse novo ciclo de IPOs, a gente possa receber eles aqui da melhor forma possível. Quando é que a gente pode projetar que essa próxima janela ela deva acontecer, Enio? Porque, né, de novo, a gente tem perspectiva, sim, de que o Banco Central comece a cortar juros, por exemplo, no ano que vem, seja em março, seja em janeiro, mas as projeções do próprio mercado ainda são de um patamar de juros bastante elevado no ano que vem, né? Perguntas fáceis hoje, né, Vitor? O ponto aqui é a gente estar preparado para as empresas abrirem capital no ano que vem. Então, assim, a intenção da B3 é estar sempre na vanguarda do ponto de vista sistêmico, de governança, para que as empresas tenham um bom ambiente de negociação. Estou torcendo para que isso aconteça o quanto antes, né, para que a gente tenha esse novo ciclo de uma forma sustentável, para que a gente possa perpetuar as empresas não terem OPAs, por exemplo, como você citou anteriormente, e a gente tenha, no longo prazo, mais e mais empresas listadas na B3. Tá certo, conversei com o Enio Scheid, gerente de produtos na B3. Enio, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente, foi um prazer, querido. Prazer, Vitor. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau. Abração.